Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 8 slashers dos anos 70. Lembrando que aqui no canal nós já temos vídeos sobre slashers dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80 e agora, finalmente, a década de 70. E vamos logo ao primeiro filme, que se chama Banho de Sangue ou Mansão da Morte, de 1971, e nele o assassinato disfarçado de suicídio de uma condessa que era dona de uma propriedade luxuosa na praia gera uma série de eventos incomuns e mortes terríveis. Se é um diálogo que você quer, um que na época do lançamento foi considerado muito intenso para o público, essa é uma produção fantástica que eu posso te recomendar. Banho de Sangue é do diretor italiano Mario Bava e é amplamente considerado seu filme mais violento, além de também ser considerado o verdadeiro precursor do filme slasher e o primeiríssimo do subgênero. E de fato dá para notar influências em filmes posteriores, eles definitivamente pegaram algumas ideias emprestadas. Por exemplo, uma das mortes desse aqui veio a ser imitada no primeiro segmento da franquia Sexta-feira 13. Banho de Sangue é exatamente como o nome já sugere: violento, intenso, brutal, sangrento e sem medo de exagerar. Entrega tudo com grande estilo, um enredo fascinante de quem matou quem e muita qualidade que poucos filmes de hoje em dia conseguem replicar. Na verdade, posso até fazer esse comentário sobre a qualidade em basicamente toda a produção dessa lista. As mortes são bem feitas, com efeitos práticos de respeito e atores que ajudam a vender tudo. E o final, meus amigos, que final insano de deixar qualquer um de queixo caído. Se você se considera um grande fã de slashers, esse filme é parada obrigatória. Agora eu vou falar de O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. 5 amigos viajam até uma área rural no Texas para visitar o túmulo do avô de 2 deles. No caminho, eles encontram o que parece ser uma casa deserta, apenas para descobrir algo sinistro lá dentro. Alguém armado com uma serra elétrica. É impossível falar de slashers dos anos 70 sem mencionar esse, né? E ele traz um monte de sensação ruim. Um calor infernal, a sensação de se sentir sujo, longe de casa, perdido, num lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, sem ser o seu pequeno grupo de amigos, a sensação de isolamento e total desespero pelas coisas, as provações que os personagens estão passando. Principalmente pela situação em que a protagonista acaba se encontrando, falta de esperança total. Não à toa, ela é uma das maiores Final Girls de todos os tempos. E essa atuação inesquecível de Marilyn Burns, assim como a dos outros atores também, é fenomenal, porque tudo parece muito natural, na minha opinião. Parece que simplesmente pegaram uma câmera e começaram a gravar os perrengues daquele grupo assim, do nada. E por isso eu digo com convicção que esse é um filme maravilhoso que todo mundo precisa ver pelo menos uma vez na vida. Ele leva o tempo necessário para ditar seu tom e estabelecer uma atmosfera absolutamente desagradável, sem se importar muito em criar mortes satisfatórias como seus colegas de gênero. E é justamente isso que o diferencia dos outros e o torna tão especial e único. Traz uma narrativa cruel, de dar nó no estômago, bem difícil de digerir mesmo, sabe? Com direção impactante e uma cinematografia tão incrível que foi muito copiada depois. Sem mencionar ainda personagens mega icônicos do terror, como Leatherface e toda sua família de sádicos. Isso levou a uma franquia que tem um lugar especial no meu coração. Uma franquia com alguns filmes bem duvidosos, claro, mas outros que são simplesmente fantásticos, como o original, considerado a obra-prima da saga.
Agora nós seguimos para a Noite do Terror do mesmo ano, 1974. Essa obra acompanha um grupo de garotas em uma fraternidade que recebem telefonemas ameaçadores, obscenos e nojentos na época do Natal. Elas acabam sendo perseguidas e mortas, uma a uma, por um assassino desconhecido, cruel e pervertido. Assim como o Massacre da Serra Elétrica, que eu acabei de falar para vocês, esse filme foi fundamental para a solidificação do subgênero slasher como conhecemos hoje. E ambos fazem parte dos meus slashers preferidos. Só que, ao contrário do cenário Lugar Errado na Hora Errada de Um Massacre, aqui nós temos um assassino que se infiltra na vida das personagens onde elas mais se sentem confortáveis, onde, na teoria, num mundo ideal, elas deveriam estar seguras, e só percebem isso quando já é tarde demais. Enquanto um é difícil de assistir, o outro é impossível de desviar os olhos. Noite do Terror é genuinamente de dar arrepios. Não importa quantas vezes eu assista, eu vou sempre ter o mesmo sentimento. O mistério é construído pouco a pouco, com atmosfera assustadora, jogo de câmera genial e uma cinematografia belíssima. As mortes, muito bem feitas, ótimas, e o final extremamente intenso e marcante. Quanto ao elenco, ele é em sua maioria feminino, o que eu amo, com personagens cheias de nuances e atuações excepcionais. Em especial, posso destacar a de Olivia Hussey e Margot Kidder. Assistindo a esse filme, fica muito fácil perceber por que o gênero terror conquista tanta gente. Isso aqui é muito bem feito e eletrizante, o tipo de filme que a gente não quer e nem consegue parar de assistir até desvendar todo o mistério, o que às vezes pode nem acontecer, o que só torna as coisas ainda mais tenebrosas. Às vezes, não descobrir as verdadeiras motivações do assassino é muito mais perturbador. O ato final é ambíguo e passa uma sensação sinistra de mal-estar e angústia. Enfim, poderia passar horas falando sobre esse filme e se você ainda não assistiu, não sabe o que está perdendo. Agora eu vou falar de Prelúdio para Matar, de 1975. O músico inglês vivendo em Roma testemunha o assassinato brutal de sua vizinha, que é médium. Com a ajuda de uma jovem jornalista obstinada e corajosa, ele tenta descobrir quem é o assassino utilizando métodos bem não convencionais. Assim, os dois logo são atraídos para uma teia doentia de violência. Apesar de ter surgido ali no começo do declínio do giallo, esse continua sendo o meu filme favorito de todos os tempos do Dario Argento, que após isso começou a ter uma preferência por tramas mais sobrenaturais. Ele mistura elementos de slasher com thriller e filme de detetive, contendo muita tensão, investigação, suspense e terror psicológico. Tem também uma trilha sonora fascinante, sequências incríveis e um enredo muito complexo e bem elaborado e estruturado, além de ser visualmente belíssimo e impressionante. Ele faz bem jus ao título original, Vermelho Profundo. A dinâmica de suspeitar de tudo e todos também é sempre interessante e bem-vinda, e é claro que Argento faz isso com maestria, tornando algo macabro e grotesco em uma verdadeira obra de arte. Enfim, sou encantada por esse filme desde a primeiríssima vez que eu assisti. Ele me conquistou e me deixou obcecada pelos seus menores detalhes. E eu espero que vocês tenham uma experiência pelo menos parecida, que cheguem perto de se encantarem dessa forma com ele, porque ele é realmente muito, muito bom e vale a pena demais, eu recomendo muito. Agora eu vou falar de Assassino Invisível ou Pânico ao Anoitecer, de 1976. Ele fala sobre uma série de assassinatos na cidade de Texarkana, nos Estados Unidos, que assolou o estado do Texas na década de 40. Durante 10 semanas, variados ataques a casais, sempre durante a noite e aos fins de semana, foram cometidos por alguém não identificado, conhecido apenas como o Fantasma de Texarkana. Sim, esse filme foi baseado em fatos, em algo que realmente aconteceu.
E ele é um bom slasher / filme policial investigativo. Curiosamente, algumas cenas puxam mais pro lado da comédia, mas não acho que isso se sobressaia ao horror e à seriedade que vemos na maior parte do tempo. O fato é que o assassino é brutal e assustador pra cacete. Ainda mais quando a gente lembra que ele realmente existiu e nunca foi pego. Todas as cenas em que ele aparece são absolutamente aterrorizantes por demonstrar toda a sua maldade e violência. Tem uma narração por cima do filme que lembra um pouco a de documentários e pessoalmente não me incomodou, mas eu confesso que provavelmente teria curtido mais se não fossem as cenas excessivas de protagonismo dos policiais. Acho que tirou um pouquinho do medo extra que poderia ter sido causado com as perseguições e o mistério, até porque as interações entre eles, os policiais, são fortemente baseadas no humor. De resto, tudo muito bem feito e filme obrigatório para os fãs de terror. Ele teve uma sequência em 2014 que é muito boa também e igualmente vale a pena conferir. O sexto filme da nossa lista é Halloween, de 1978, e ele segue um psicopata que foge de uma instituição mental 15 anos após matar sua irmã na infância. Ele retorna à sua cidade natal na noite do Halloween, perseguindo uma adolescente que está trabalhando de babá. Também é impossível discutir slashers dos anos 70 sem trazer para a mesa esse clássico absoluto que envelheceu extremamente bem e funciona até hoje. Ele carrega uma atmosfera pesadíssima, simplesmente única, de suspense, medo e horror, sem precisar de um único susto para nos deixar de cabelo em pé. Com uma trilha inconfundível, uma Jamie Lee Curtis em sua estreia no cinema e direção impecável de John Carpenter, Halloween é uma obra de arte que assusta até de dia. Causa tanta ansiedade que mesmo quando não tem nada de especial acontecendo, a gente já espera o pior, que as coisas deem errado, sendo um filme que nunca nos deixa relaxar. Ainda se utiliza de uma técnica tão simples, mas que é bastante eficaz, nos permitindo visualizar as coisas através do ponto de vista do próprio assassino em alguns momentos. E que vilão, hein? Simplesmente um dos maiores e mais tenebrosos e assustadores antagonistas do terror, sem precisar de muito alarde. Assim como Leatherface, Michael Myers conduziu uma franquia extensa e, em certos pontos, duvidosa, mas com algumas joias muito boas entre seus títulos. Acho difícil vocês não terem assistido ao original, mas quem nunca teve a oportunidade de ver não perde mais tempo. Pelo menos o primeiro vocês têm que conferir. Quase chegando ao fim da nossa lista, também em 1978 nós temos Os Olhos de Laura Mars. Uma fotógrafa de moda famosa por seus ensaios e trabalhos inspirados em assassinatos, desenvolve uma habilidade perturbadora de ver pelos olhos de um assassino enquanto ele está agindo, e ele parece estar atacando as pessoas ligadas a ela. Com Faye Dunaway, Tommy Lee Jones, Brad Dourif e Raul Juliá, esse é um filme glamuroso, provocativo e intenso, com um toque de filme criminal dos anos 50. O roteiro original foi escrito pelo mestre John Carpenter, mas ele depois foi vendido e adaptado para Hollywood. Aliás, esse roteiro, na época, foi comprado como um presente para Barbra Streisand pelo produtor, que na época era seu namorado, mas ela acabou não aceitando o papel principal devido à natureza, ao teor apelativo da história. No entanto, ela topou escrever a música tema do filme. Na verdade, se eu não me engano, foi até ideia dela. E essa música toca bastante durante o andamento. Os Olhos de Laura Mars foi amplamente elogiado pela crítica e foi um sucesso de bilheteria também, com muitas pessoas o descrevendo como sendo uma versão estadunidense de um giallo italiano. E realmente, ele é muito curioso, tenso e visualmente belo. O fato de nos colocar no ponto de vista da personagem ao mesmo tempo em que ela mesma está vendo as coisas pela visão do assassino é muito interessante também. No mais, o filme acerta na estética, no suspense, nas atuações, na música e na atmosfera.
É realmente uma viagem obscena que vocês precisam conhecer. E para finalizar nossa lista, eu trouxe Armadilha para Turistas, de 1979, onde um homem solitário e excêntrico, para dizer o mínimo, é dono de um museu pitoresco beira de estrada. Lá, nós nos deparamos não só com uma coleção de manequins ultra realistas, mas também um grupo de amigos perdidos que pouco a pouco é capturado e morto por um assassino sádico e mascarado com poderes paranormais. Esse aqui já começa do jeitinho que eu gosto. Num cenário isolado, beira de estrada, pique cidadezinha fantasma do interior, com apenas um ou outro estabelecimento funcionando. As locações são todas nesse estilo e chamam atenção por tornar tudo ainda mais obscuro e sinistro. A trama é original e extremamente pavorosa, nos causando muita angústia e desejo de que tudo aquilo acabe logo, pelo bem dos personagens e também pelo nosso próprio, porque, sério, não é fácil de digerir. Mas, como de praxe para a época, os efeitos práticos são notáveis e sensacionais. As máscaras e os manequins têm aspectos sombrios e bizarros, e eu tenho certeza que já aterrorizaram muita gente com o restante do conjunto da obra. No geral, o filme pode parecer um pouco devagar às vezes, mas eu garanto que vale a pena. Eu sei que eu falei que era pra encerrar a nossa lista, mas se você ficou comigo até aqui no final do vídeo, depois de me ouvir falar por tanto tempo, vou te indicar um filme bônus, e ele se chama Alguém Me Vigia, de 1978. Uma jovem se muda para um apartamento onde a inquilina anterior cometeu suicídio. Pouco depois, ela recebe ameaças de um homem misterioso. Quando vai à polícia e descobre que eles não podem ajudá-la, ela decide investigar por conta própria, enquanto é perseguida até a beira da loucura. Antes do sucesso estrondoso de Halloween, John Carpenter trabalhou em um pequeno filme para a TV do mesmo ano. Pouco conhecido pelo público, porém o diretor chegou a dizer que se orgulha muito dele, e como deveria, porque é realmente muito bom. Aliás, muitas das técnicas que ele utilizou em Halloween foram primeiramente usadas em Alguém Me Vigia. O suspense criado aqui é fenomenal e dá arrepios, tudo graças à direção dele. Outro fato curioso e especial sobre a produção desse filme é que foi durante seu trabalho nele que Carpenter conheceu sua primeira esposa, a quem foram reservados papéis em seus filmes futuros. Existem aqui influências de Hitchcock, então não é nada inovador, mas ele faz muito bem seu trabalho e não nos entedia em momento algum. Pelo contrário, a gente só quer assistir mais e mais. A protagonista é muito cativante e carismática, além de belíssima, lindíssima, inteligente e corajosa, levantando questões que são relevantes até hoje. Está de bônus simplesmente por não ter tantos elementos do slasher como os outros filmes dessa lista, tipo uma contagem alta de corpos, e tem o fato de que o modus operandi do assassino é um pouquinho diferente, ele atua de outra forma, mas nem por isso é menos aterrorizante. Pelo contrário, é na verdade ainda bem desesperadora também. Dito isso, vale a pena demais conferir. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque a gente posta toda semana. Deixa seu comentário, manda para aquele amigo que também vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!